Olá, gente, e hoje aqui no nosso podcast nós estamos recebendo o engenheiro Paulo Donizete, que é candidato a vereador na cidade de Valinhos. Tudo bem, Paulo? Bem, tudo bem, bispo? Estamos aqui no nosso podcast hoje, né? Para falar um pouco da nossa cidade de Valinhos. Se apresenta para nós, engenheiro Paulo, é formado em engenharia ambiental. A minha formação ela é engenharia ambiental, né? Pós-graduado em engenharia de segurança do trabalho e também em docência, né? Estou aqui em Valinhos há mais de 50 anos. Há mais de 50 anos, chegou em Valinhos em 1973, mais ou menos. aproximadamente, hein? Então, praticamente, você já é um munícipe aqui da nossa cidade. 50 anos, quem nasceu na minha época, eu sou de 82, se você já estava aqui no município de Valinhos. Sim, bispo. Eu sou da época que a gente ia para a escola na Vila Santana, né? Saía do Pinheirão. E nas épocas das chuvas a gente descia rolando o morro de barro, né? Para chegar nas escolas, né? Então essa época mesmo, 1973. O engenheiro Paulo Donizete tem uma história muito bonita com o município de Valinhos, porque foi ele que foi um dos criadores, né? Ele que impulsionou a criação das lagoas do CLT. Hoje o CLT é o maior centro de lazer do trabalhador do município de Valinhos. E hoje, quando se fala em Campinas, se fala Lagoa do Taquaral, onde as pessoas vão correr, vão fazer o seu cardio, né? E Valinhos nós temos o CLT. E hoje o CLT tem as lagoas porque você empenhou força ali, né, Paulo? Isso, foi em 1983, né? Na gestão do prefeito Vitório, né? E o presidente do DAE era o Mair, né? Que é candidato a vice-prefeito hoje do Franklin. E na época eu fiz todo um projeto daquelas lagoas, porque só tinha uma lagoa, né, bispo? E aí eu fiz uma proposta de extrair areia, o barro, expandir todas as lagoas. Então a gente conseguiu em 1 ano e meio, sem custo nenhum para a cidade, a gente conseguiu todas aquelas lagoas que vocês vê, que vocês passam no CLT. Hoje você tem um plano, né, um projeto para a cidade de Valinhos, que infelizmente projetos a gente não consegue realizar sem um mandato, sem um gabinete, sem assessores, é praticamente muito difícil. Você conseguiu fazer isso nas lagoas do CLT, porque você conseguiu o apoio dessas pessoas na época, mas hoje, para se trabalhar sem mandato, sem gabinete, sem assessores, sem o apoio do legislativo, fica muito difícil. Engenheiro Paulo, você tem projetos para o município de Valinhos, esses projetos eles são voltados em quais áreas? Principalmente na captação de água, o bispo, porque hoje, Valinhos, nós não temos reserva de água, né? Então, o que nós produzimos, nós consumimos. Então, nós precisamos fazer captação de água e nós não temos isso hoje para a cidade. Hoje, Valinhos compra água do município de Campinas, né? Você vê que o próprio prefeito da cidade de Campinas, ele tem um projeto de fazer captação de água do município de Pedreira, de Amparo, enquanto ele está fazendo projetos de captação para o município de Campinas, nós não temos nenhum projeto de captação de água para o município de Valinhos. E é importante porque se chegar a época da estiagem, Valinhos vai ser cortado do projeto do planejamento de distribuição de água de Campinas, né? Então, assim, como que está a distribuição de água hoje em Valinhos? Olha, 52% é do Atibaia. Nós não podemos pegar mais do que essa porcentagem. Depois nós temos aqui Barragem do Santana, nós temos a Figueira e João Antunes, e Moinho do Vento, e depois vem os córregos, né? Então nós não temos captação de água. Então você traz a água, você trata a água e você consome ela. Então nós precisamos fazer todo o projeto de captação de água. E também, bispo, o que ajudaria muito, o governo do estado de São Paulo, ele tem máquinas, equipamentos para desassorear os rios e lagoas. É só você apresentar o projeto para o governo do estado de São Paulo, ele dá as máquinas, dá os equipamentos, dá toda a mão de obra para fazer esse trabalho a custo zero para o município.
Ou seja, precisa de um pouco de vontade e de empenho para fazer esse projeto, esse andamento, né? Correto, porque o CLT hoje, se você fizer uma boa desassoreação, ali você também aumenta a vazão da água do local, né? Então é só chegar para o governador do estado de São Paulo, o nosso governador Tarcísio, né? Apresentar o projeto e eles mandam as máquinas e equipamentos para fazer esse trabalho de desassoreação dos rios e erosão dos rios. Do sítio Trombeta, só na região do sítio Trombeta nós temos 5 nascentes de água naturais. Há um projeto de venda no sítio Trombeta, um projeto de condomínios. A gente vê que os condomínios estão invadindo severamente, brutalmente, o município de Valinhos, atropelando o agro, né, atropelando as nossas plantações e atropelando as nascentes. Então nós temos em toda aquela região do sítio Trombeta, nós temos 5 nascentes, inclusive no bairro Biquinha, né, que fica naquela rodovia que vai para Itatiba. Do lado esquerdo nós temos ali uma nascente maravilhosa, uma água pura, cristalina. E tudo isso está sendo perdido. Então, se for aprovado, por exemplo, um projeto de condomínios, né, de residências para o sítio Trombeta, essas nascentes também, mais uma vez, serão aterradas, soterradas e, mais uma vez, nós vamos perder um projeto de captação de água para o município de Valinhos. Então, Valinhos está perdendo muito, porque Valinhos é muito rico com as nascentes, né? Sim, a questão dos condomínios, né, quando ele surge no citado, né, automaticamente as nascentes vão desaparecer. Por isso que o nosso plano diretor tem que ser revisto, tem que ser bem avaliado tecnicamente, e dentro da questão da hídrica, né, tem uma avaliação de toda a área geográfica. Não é simplesmente você autorizar um condomínio sem avaliar quais vão ser os impactos ambientais que vai causar para a cidade. Então precisa ter uma avaliação muito rigorosa, muito técnica, para ver se realmente aquela área vai ser condomínio, porque se for, você acaba com as nascentes, né? É um outro assunto muito importante que Valinhos está deixando de lado. Nós estamos perdendo grandes indústrias, inclusive a saída da Rigesa do município de Valinhos foi por causa da falta de água para o novo maquinário, né? Aquela lagoa da Rigesa, que eles tinham ali uma lagoa, um reservatório, não era o suficiente. Nós estamos perdendo indústrias importantes no município e estamos dando espaço a mercados, padarias, farmácias. Com relação à saída da Rigesa, um dos pontos foi a máquina de papel nova dela, que ela precisava de água. E a outorga que ela tinha da CETESB, né, não comportava a produção dela. Então ela foi para outra cidade que ofereceu toda a condição para ela poder produzir. Jundiaí, por exemplo, Bispo, vamos falar assim, Ambev, Coca-Cola, 100% da água é fornecido pela prefeitura, pelo município. Por quê? Porque Jundiaí investe em captação de água e faz mais de 20 anos que eles vem investindo. E nos próximos 20 anos, Jundiaí não vai ter falta d'água. E nós estamos sem esse projeto de captação de água, né? E quando a gente fala de água, ela traz indústrias, porque quando você tem... E indústria traz emprego. E traz emprego. E também traz saúde, traz desenvolvimento, né? Tudo cresce na cidade. Então nós precisamos urgentemente projetos grandes de captação de água para a nossa cidade. Sim, nós sabemos que futuramente, se Valinhos continuar com esse planejamento, com esse projeto diretor deles, nós temos aí um risco muito alto de perder a Unilever também, o município perder a Unilever, né? Então, Bispo, por isso que nós precisamos dos estudos desse plano diretor, tem que ser revisto, o plano diretor da nossa cidade, né? Ele tem que ser bem estudado, porque nós não podemos perder as indústrias, nós temos que trazer as indústrias para Valinhos. Agora, senão nós vamos virar aquilo que a gente está falando, né? Cidade de padaria, de mercado, de posto de combustível, de moradia, cidade dormitória, né? E aí a gente para no tempo e não desenvolve a cidade, né? Por isso que nós falamos em renovação já.
Estamos falando em renovação já, porque Valinhos precisa ser renovado. As gestões que passaram no município não se atentaram para isso ou não tiveram interesse, né, para se atentar nessa área. Por exemplo, vamos falar do agro. Há um crescimento tão grande de condomínios que o agro está perdendo força, né? Valinhos, ele hoje é a cidade do figo roxo e da goiaba. Só que muita gente não sabe que Valinhos já foi a cidade da maçã. Sim. Inclusive a maçã está no logotipo da cidade de Valinhos. Indo para aquela região de Itatiba, sentido ao condomínio Moinho do Vento, tem um carvalho muito lindo ali, tem aquele condomínio em frente. Aquele condomínio era tudo caquizal. Eu quando era criança, eu comia caqui ali daquele caquizal. Então o agro está sendo atropelado por condomínios de moradores que são da cidade de São Paulo, não são nem moradores de Valinhos. Não. Nós estamos sendo atropelados por supermercados, padarias e farmácias. Então, Valinhos vai se tornar, sim, uma cidade dormitório se ela continuar com esse plano, né? Então, veja que a família, Engenheiro Paulo, a família Morassi, foi a família que trouxe o figo para a cidade de Valinhos. Inclusive, o figo lá na Itália, ele é uma flor. Ele é uma flor. Uhum. E aqui ele é uma fruta. Na Itália ele é uma flor e aqui ele é uma fruta. Então ele foi trazido pelo senhor José Morassi. Há muitos anos atrás o figo roxo foi trazido, numa época que essa família enfrentou muita dificuldade. Inclusive um dos filhos dele morreu no barco devido a uma doença, né? Na embarcação vindo para o Brasil, morreu de uma enfermidade nesse navio, não tinha como sepultar, a criança já estava cheirando mal, a criança foi lançada no mar, foi sepultada no mar. Então foi trazido o figo para cá. A família Morassi é uma família, uma das famílias principais que trouxe o figo roxo para cá. E hoje nós estamos vendo que o agro do município ele não está recebendo a atenção devida, e o agro está sendo atropelado pelos condomínios. Então nós estamos perdendo o agro no município, né? E perdendo o agro, nós estamos perdendo o verde, estamos perdendo alimentos, estamos perdendo plantas. Você, como engenheiro ambiental, que está focado nos projetos ambientais, né? Porque eu não vejo nenhum candidato falando dos projetos ambientais, que é muito importante para o nosso município, inclusive para a alimentação, inclusive para o ar que nós respiramos. Sim. Né? Então a gente vê que as árvores elas estão sendo derrubadas, os condomínios estão entrando. E qual é o projeto, qual é o planejamento para que o agro ele não venha a ser substituído por condomínios? Então, bispo, primeiramente, né, nós temos que ter ali uma renovação na Câmara Municipal. E aí eu conto com o apoio da população de Valinhos, né, e está nos apoiando nessa eleição, né, com o senhor Engenheiro Paulo, o 10222, né, porque nós estando na Câmara, junto com o Legislativo, uma das nossas discussões com relação ao agro, resgatar o agro de Valinhos, né? Que hoje o agro está perdendo espaço para condomínios, perdendo espaço para terrenos, que são bairros, vamos dizer assim, né? Então nós precisamos resgatar o agro para a nossa cidade, para Valinhos, né? E como o bispo disse também, né? O agro ele é muito importante para a nossa cidade, né? Quando a gente fala da festa do figo, da festa da goiaba, se continuar da forma que está acelerando Valinhos, os condomínios, nós vamos perder a festa do figo, nós vamos perder... Nós não vamos ter mais essa festa do figo, porque como que nós vamos falar... As festas culturais do município, né? Como que nós vamos falar festa do figo se nem figo nós vamos ter mais? Então nós precisamos rever toda a questão geológica de nossa cidade, todo o plano diretor, toda a questão ambiental, tem que ter uma equipe capacitada ali para poder trabalhar em cima do meio ambiente. Sim, com certeza. Eu vejo essa importância no município. Valinhos precisa de uma atenção ambiental urgente, porque nós estamos perdendo o meio ambiente do município para casas.
para construções. E nós não estamos falando de casa popular para o povo. Nós não estamos falando que foi feito um loteamento de casas populares para atender a comunidade. Nós estamos falando de condomínios de luxo, de empresários de São Paulo que se deslocam de São Paulo, vêm até Valinhos para morar em Valinhos, não votam em Valinhos, não são cidadãos de Valinhos, não fazem investimento em Valinhos e só usam Valinhos apenas para morar. Está aí o nome de cidade dormitório, que Valinhos está caminhando para a cidade dormitório. Então, se não houver uma intervenção no meio ambiental, se não houver uma intervenção nesse sentido para o agro, o que vai acontecer? Para as indústrias que nós estamos perdendo, o que vai acontecer? Os moradores da cidade de Valinhos vão trabalhar em supermercado e farmácia. Os comerciantes serão sufocados no município. E aí, isso faz o quê, Paulo? Faz com que as pessoas elas se retiram do município. Né? Os comerciantes vão se retirar do município porque ficam sufocados, porque essas pessoas elas têm as suas vidas fora do município. Elas usam o município apenas para dormir. Então nós temos que, com urgência, isso é urgente, isso é para ontem, ter um projeto para o município de Valinhos que foca no meio ambiente, que foca na captação de água, para que a gente mantenha as indústrias aqui funcionando, para que a gente consiga manter a Unilever, para que a gente consiga trazer as empresas de volta. E tem um outro detalhe, a logística da Unilever não fica em Valinhos. Fica em Louveira, né? Fica em Louveira. A arrecadação maior, ela produz e Louveira que tem a sua maior arrecadação porque a logística está lá em Louveira. Valinhos produz, a Unilever produz em Valinhos e a arrecadação é menor aqui, enquanto Louveira tem uma logística e tem uma arrecadação maior sem produzir. Então Valinhos tem que mudar isso. Mas Valinhos poderia também estar mais forte ali dentro da Unilever e negociar essa logística dentro da nossa cidade, né, Bispo? Não deixar ir para Louveira, né? E quando o Bispo falou Você acha que houve falta de interesse político em negociar a logística da Unilever no município? Com certeza, com certeza. E essa situação ela pode ser revertida, porque a maior arrecadação vai para Louveira e não Valinhos, né? Então você tem condição de ter logística dentro da nossa cidade. É só o órgão público estar mais próximo dos empresários, está conversando, está negociando, está vendo quais são as necessidades deles. Voltando aqui, quando a gente fala de casas populares, não é questão de áreas para casa popular. Por quê? Valinhos, ela tem vários terrenos que você pode fazer casas populares em terrenos menores. Por exemplo, Valinhos tem terreno que dá para fazer 30 casas, 40 casas. Ou apartamentos, 50 casas. Né? Mas a prefeitura tem esses terrenos. Então não precisa você desapropriar essas áreas do agro. Nós temos bastante área da prefeitura que você faz condomínios menores. Dá para você fazer. Valinhos tem terreno que você consegue construir 2, 3 prédios, consegue construir casas, moradias. Então dá para resolver com as áreas da prefeitura, sem mexer com agro. Isso é possível dentro do legislativo. Trabalhar com agro, trabalhar na captação de água, trabalhar nesse sistema que, por exemplo, a Invernada e o próprio centro de Valinhos, ela precisava ter bolsões de captação de água, porque de água pluvial, eu digo, porque toda chuva nós temos um problema de alagamento na Invernada e nós temos um problema de alagamento na Avenida dos Esportes. Então, é necessário que sejam feitos bolsões, é necessário que essa água que transborda, que estraga as lojas, que estragam veículos, que essa água ela fosse de alguma forma captada com inteligência, né, e reutilizada pelo município. Então isso, o que nós vemos no município hoje? Que não houve interesse nenhum. É uma água que está sendo desperdiçada, causando dano para o município, enquanto poderia ser uma água que poderia estar sendo útil para o município. Com certeza, e as enchentes todo ano vão ocorrer, já são programadas, entre janeiro, fevereiro nós vamos ter as enchentes, mas nós não temos bolsões para captar essa água, então ela vem, enche, destrói o nosso comércio, a água vai e a gente acaba não tendo a captação de água.
Então nós estamos perdendo. Ela passa, causa destruição e vai embora. Vai embora e fica o prejuízo para a cidade, para o comerciante, né? Então nós temos que rever todo esse estudo da cidade, estudo ambiental de nossa cidade. Você, como engenheiro ambiental, se propõe a fazer um plano, um projeto para isso? Sim, nós vamos estar ali junto com a nova gestão, né? Que vai começar agora em janeiro de 2025, né? Trabalhando em cima de proposta para a questão ambiental para a cidade de Valinhos. Nós temos que trabalhar com o meio ambiente. Sem o meio ambiente você não tem vida, sem o meio ambiente você não tem empresa. Sem o meio ambiente você não tem a qualidade de vida. Então nós precisamos retomar toda a conversa relacionada ao meio ambiente de nossa cidade. Senão a gente se torna uma cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, ela era uma cidade pluvial. São Paulo soterrou 300 nascentes, Paulo. Triste, né? O município de São Paulo soterrou 300 nascentes, acabaram com essas nascentes, poluíram o rio Tietê de uma forma agressiva, que hoje São Paulo não consegue retomar, porque lá no passado não houve um projeto ambiental para o município. Então, é óbvio que haverá uma tendência de crescimento. A humanidade cresce. Então, se a gente não tiver projetos hoje, nossos filhos, nossos netos vão sofrer, porque hoje nós não fizemos esses projetos ambientais. São Paulo era para ser uma cidade pluvial. Era para ser uma cidade que teria a melhor água do estado, mas eles soterraram 300 nascentes. Toda aquela região que vai para Vila Carrão, ali, tudo aquilo ali tinha água, tinha nascentes. Valinhos tem nascentes. Inclusive, nós temos uma nascente que é captadora de água, né? Acho que nós temos a Xangri-Lá aqui em Valinhos, né? Fica lá na rodovia Dom Pedro, né? É o sítio Xangri-Lá. Então, bispo, nós temos que ter pessoas ali na Câmara comprometida com o meio ambiente. Eu estou comprometido com o meio ambiente, eu conto com o apoio da população de Valinhos, porque a nova geração que está vindo, se a gente não começar a fazer os projetos ambientais, essa geração que está vindo não vai ter as oportunidades na nossa cidade. Eles vão para outras cidades. Essa vai ser uma tendência, né? E as indústrias vão sair de Valinhos, comércio, a tendência também é não ter mais o comércio. Então nós temos que trabalhar na questão ambiental mesmo. Nós temos que estar focado no meio ambiente. Como a gente vê hoje, as queimadas, por exemplo. Isso afeta todo o ambiente, né? Mas quando a gente fala das queimadas você antecipa, né? Você não precisa esperar acontecer. Em Valinhos nós tivemos as queimadas também. Mas ninguém antecipou. Não foi feito um planejamento de antecipação. A gente está vendo a seca, né? Então você tem que ter planejamento, tem que antecipar. Agora nós vamos esperar... acontecer? Vai esperar acontecer? Nós vamos ficar sem água? Nós não podemos simplesmente tratar e usar. Nós temos que ter reservas de água. Exatamente. Engenheiro Paulo Donizete, eu sei que você também participou, fez parte do projeto de tombamento da Lagoa da Rigesa. Seria um absurdo a cidade estar faltando água e nós termos aí mais uma lagoa. Ou seja, agressivamente, Valinhos está atropelando o meio ambiente. Então, essa Lagoa da Rigesa, como a Rigesa saiu, a construtora que comprou já estava aterrando a lagoa. E aí, de emergência, o doutor Felipe entrou com o processo. Eu fui como assistente técnico no processo para provar que essa lagoa era uma lagoa natural. Porque a construtora, junto com os órgãos públicos, estava alegando que não era uma lagoa natural, que era artificial. Mas eu conheço a história dessa lagoa. Aí, dentro do processo, a gente conseguiu barrar todo o aterramento da lagoa. E com isso, junto com a população de Valinhos, fomos até os vereadores, né? E fizemos um movimento em prol da lagoa. Porque se essa lagoa saísse dali, é mais uma área que tem enchentes. Então ela é uma lagoa importante para a cidade, né? E aí houve o barramento do aterramento, a Câmara Municipal houve o tombamento e posterior a prefeitura acabou desapropriando a água e a lagoa não vai mais sair da cidade e ali vai ser todo um parque linear que se transformar num parque linear. Ou seja, houve uma pressão para cima da Câmara, Sim. Por isso que a Câmara tomou uma decisão
Só que a Câmara de Valinhos, ela só tomou essa decisão baseado numa pressão que foi feita para cima deles. A maior prova disso é que a Câmara não tomou mais nenhuma providência em mandar tirar todos aqueles tapumes que foram colocados em volta da lagoa. Os tapumes continuam lá, né, escondendo a lagoa. Se houvesse, de fato, um interesse da Câmara, eles teriam pedido para já nesse momento tirar os tapumes da lagoa. Porque nós temos a contraproposta. Então, se a construtora vai fazer o empreendimento, então já teria que estar dentro do projeto que aquela lagoa seria para Valinhos. Mas isso tem que ser negociado tudo antes. E não pode deixar os projetos correr sem a participação dos vereadores, do órgão público, da prefeitura. Então tem que haver participação. Agora, depois que desapropriou, aterrou, nós não tem mais o que fazer. Então nós temos que antecipar e estar junto vendo os projetos, avaliando o que está acontecendo na cidade, não esperar acontecer. Nós temos que antecipar. A lagoa está lá, não vai sair mais de lá, não será aterrada. A gente agradece toda a população de Valinhos que participou do movimento, né? Inclusive eu até me vesti de Papai Noel na época, né? Porque a lagoa tinha que ser da cidade. E nós ganhamos essa lagoa graças ao Dr. Felipe e todo mundo que teve envolvimento nesse processo da lagoa ficar para a cidade de Valinhos. Engenheiro Paulo, eu vejo que as pessoas estão muito pouco preocupadas com o meio ambiente, principalmente as autoridades. Inclusive, nós estamos sofrendo hoje com esse aquecimento global que está destruindo o planeta por negligência dos nossos líderes do passado, que não cuidaram do meio ambiente, não protegeram o meio ambiente. Então, hoje se fala que a Amazônia é o pulmão do planeta, mas a gente vê que também as autoridades não estão nem aí com a Amazônia. A Amazônia está sendo desmatada dia após dia. Estava vendo uma matéria que por dia 10 estádios de futebol, uma medida de 10 estádios de futebol é desmatado na Amazônia. Então a gente vê que as autoridades elas não estão preocupadas com o meio ambiente. Como é importante o meio ambiente para a nossa sobrevivência. Por quê? Porque se a gente quiser desafogar os hospitais, a gente tem que cuidar do meio ambiente. Esse estopim que nós tivemos de problemas respiratórios é por causa do meio ambiente devastado. E aí o poder público agora, o que acontece? Gasta dinheiro porque não antecipou a questão ambiental. Quando se fala das florestas, tem as queimadas também, né? Não sei quantos, mais de 100, 200, 300 campos de futebol se queima por mês aqui no Brasil. Então nós temos que antecipar, não esperar acontecer. E Valinhos precisa urgentemente ter uma comissão permanente de meio ambiente para discutir essas questões ambientais, que é o futuro de Valinhos, vai depender do meio ambiente. Exatamente. Não é só o futuro de Valinhos, o futuro do planeta depende do meio ambiente e do agro. Depende do meio ambiente e depende do agro. Por quê? Não teremos qualidade de vida, né? E se a gente não tiver o agro, nós vamos depender de alimentos processados, né? Vamos depender de alimentos industrializados e processados. É o que vai aumentar aí o câncer, vai aumentar as doenças, as enfermidades. Então, a gente tem que estar atento com o meio ambiente, a gente tem que estar atento com o agro no nosso município de Valinhos, não só no município, mas no planeta. Mas aqui em Valinhos, nós estamos começando por Valinhos, o engenheiro Paulo Donizete, que é engenheiro ambiental, está tentando entrar nessa luta, é um desafio muito grande para ele, por isso que ele decidiu se candidatar, porque todos os projetos nossos que foram levados para a Câmara, foram levados nas mãos de autoridades, isso foi engavetado. Então, a nossa ideia agora é de que isso não seja engavetado, de que isso esteja nas nossas mãos para que a gente lute, para que a gente consiga. Se alguém votar contra, nós vamos expor as pessoas que estão votando contra os projetos ambientais e o projeto do agro aqui no nosso município.
O meu compromisso com Valinhos, além de fiscalizar as contas públicas, que faz parte da função do vereador, é realmente trabalhar em cima do meio ambiente, que hoje Valinhos está sendo destruído. Nós não vemos assim, ações concretas para que nós podemos proteger o meio ambiente de uma cidade. Então eu assumo o compromisso com a população de Valinhos em trabalhar focado com o meio ambiente e principalmente a captação de água para Valinhos. Ok, engenheiro Paulo Donizete, eu tenho certeza que esse será um projeto futurístico, será um projeto que será modelo para os outros municípios. Então, eu conto com o apoio da população de Valinhos e juntos nós podemos mudar a cidade de Valinhos e nós ter mais brilho, né? Trazer mais brilho para a nossa cidade, um meio ambiente mais saudável, né? E nós temos menos problemas com a saúde em nossa cidade. Ok, engenheiro.